Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto. Hoje nós vamos direto ao ponto com um especialista em reforma tributária, que é o Dr. Eduardo Lourenço. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Glauber. É um prazer estar aqui com você novamente. Uma pergunta direta. A semana que vem já aprova a reforma tributária no Senado? Não, Glauber. A gente ainda tem um prazo aí de no mínimo 2 meses de discussão, né? O Senado Federal, ele liberou o seu plano de trabalho, o senador Eduardo Braga, e esse plano prevê ali talvez aprovação no final de outubro, né? A gente vai ter algumas sessões de discussão do texto, aprimoramento, e aí talvez no final de outubro, início de novembro, a gente comece a ter as votações. Doutor, eu sei que você vai querer fugir de mim, né? Mas agora me diz uma coisa. Eu, particularmente, não acredito que esse ano aprove a reforma tributária no Senado. Você acredita? Realmente nesse prazo de outubro? Porque eu acho assim, quando eu vejo os senadores, eu vejo ali eles muito querendo discutir o negócio. E aquelas justificativas que a Câmara não pôde estudar muito bem, que não pôde aprofundar e que eles têm que aprofundar agora. Mas qual que é o seu sentimento, que é esse que importa? Você está o dia vivendo isso aí. Glauber, é difícil a gente prever o futuro dessa forma, mas eu tenho um sentimento que as chances da gente ter essa aprovação de uma reforma, ainda que ela seja aprimorada pelo Senado Federal, é muito grande. E eu acho que seria muito bom para o país, de uma forma geral, a gente aprovar essa reforma a partir do final desse ano. E ano que vem a gente discutir ainda, né? Os próximos 2 anos a gente discutir a legislação complementar, as leis ordinárias e aí, sim, colocar em prática o texto da reforma tributária. Agora, esse texto foi muito discutido, a reforma não está hoje, né? As pessoas falam que foi pouco discutido na Câmara, aí séculos ali na Câmara, né? E eu queria que você falasse assim, aquilo que passou, a frente parlamentar, né? Ela, como dizer, ela apoiou, né? Porque ela entrou na negociação. O próprio Nilson Leitão sempre está falando assim, poxa, ou a gente ficava dentro ou a gente ficava fora, o próprio Lupion também. A gente ficava dentro ou ficava fora, né? Ela ia ser aprovada com a frente parlamentar ou sem, né? Mas o que foi aprovado na Câmara, na sua opinião, como especialista do setor agro, você está satisfeito? Glauber, eu acho que, dada as proporções que a reforma tributária tomou, e a gente pegar, na verdade, a gente está discutindo reforma tributária há 50 anos, né? A gente está moldando, nós temos diversas PECs nesses últimos 30, 40 anos de Câmara dos Deputados e do Senado, dadas as opções que tinham, dada a necessidade, igual você colocou, da gente discutir o tema, foi primordial o trabalho que a Frente Parlamentar Agropecuária, principalmente com a diretoria, o deputado Pedro Lupion, o deputado Sérgio Souza, o deputado Alceu, o deputado Arnaldo Jardim, todos eles estavam presentes em todas as reuniões ali, a senadora Tereza Cristina também, e o senador Zequinha. O texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados é o perfeito? Talvez não, mas ele é muito melhor das opções que nós tínhamos. Nós avançamos em no mínimo 12 pontos para o setor agropecuário. Ainda tem muita coisa para aprimorar no Senado Federal, mas se a gente pegar o texto inicial da PEC 45 e comparar a situação do agronegócio naquele texto e o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, eu não tenho nenhuma dúvida em te dizer que o setor agropecuário ganhou e ganhou muito, e ele foi, na verdade, reconhecido como importante nesse debate. Agora, o que é interessante, por exemplo, no Instituto Pensar Agropecuário, que reúne as entidades do agro, que são 57, 56, 57 entidades atualmente, a gente nota, né, que uma entidade realmente reclamou e não ficou satisfeita, e, como diz, protestou muito, que foi a ABIOV, né, e que é a Associação das Trades, né. Você, que, lógico, tem uma boa relação inclusive com a Adriana, qual que é a justificativa mesmo? O que preocupa tanto a ABIOV? É a restituição? É não confiar no governo? Porque, ou seja, sabe o que eu vou falar? Eu paguei um imposto dobrado, aconteceu, é real, eu paguei um imposto 2 vezes e faz mais de 1 ano eu não consegui receber de volta, né? Então, ou seja, imagina, se você pagou uma coisa, né, que eu tenho direito de receber, não consegui receber de volta, imagina se é um crédito que você vai receber do governo. É isso que está pegando para eles ou é alguma outra coisa? Glauber, é difícil eu colocar para você o que uma associação específica, ela própria, está achando de ruim na reforma tributária. Mas eu acho que a gente pegar o texto que foi aprovado ali, a gente tem um grande ponto para a cadeia exportadora, que é um ponto muito benéfico, que é a garantia da restituição dos créditos na cadeia de exportação. É igual a garantia da minha restituição. Aí a gente vai falar, nossa, será que o contribuinte vai ter essa
certeza e essa segurança que vai ser feita a restituição? A lei complementar, a gente ainda tem muita coisa para discutir e para aprimorar esse sistema de restituição. Se a gente pegar uma coisa que ficou muito boa já no texto aprovado, é a criação do comitê, que esse comitê, antes de repartir o dinheiro para os estados e para os municípios, ele vai fazer a devolução para os contribuintes. Já é um avanço nessa parte da cadeia de exportação. Agora, você acredita, desculpa, só para a gente aprofundar, que eu acho que esse tema aí é bem importante. Você acredita, por exemplo, num sistema de débito e crédito acelerado? Hoje é tudo digital, né? É igual a conta bancária. Então, por exemplo, eu sou um exportador, então eu chego lá, eu paguei, né, ou seja lá o que for, eu passo a ter 100. Aí depois eu vou pagar de novo. Mas eu vou pagar 80, eu tenho 100 lá, eu não posso abater? Ou você acha que daí não vai poder ser assim, ou vai ter que ser um negócio que vem realmente para o meu caixa, é devolvido, ou é um sistema de compensação que vai acontecer? A gente vai ter esse sistema de compensação. Ou isso vai ser, como diz você, ao longo do processo que vem depois? Ao longo do processo a gente vai aperfeiçoar essa ideia, mas a ideia inicial, o modelo é débito e crédito. Tive mais débito do que crédito, eu recolho. Tive mais crédito do que débito, eu sou restituído. Obviamente, quem exporta mais do que vende no mercado, mais do que processa no mercado interno, ele acaba tendo mais acúmulo de crédito, ele tem mais crédito do que débito, porque a exportação vai ser imune, como hoje deveria ser, né? A gente sabe que não é. E aí eu trago o segundo ponto de crítica, que eu acho que foi o maior ponto de todas as associações do setor agropecuário, que é aquela questão do artigo 20, que na verdade virou o artigo 19 dos fundos, né? Que é a questão dos estados poderem instituir a contribuição como forma de ter um pedaço do ICMS que ele está perdendo quando é dado um benefício. Isso eu queria aprofundar com você, porque esse é um ponto interessante que tem muito a ver com Mato Grosso do Sul, Goiás, o Pará, né? E tem outro? Tem outros, a gente tem outros estados, Maranhão tem também. Me parece que são 5 estados que têm fundo hoje, né? Se eu não me engano. De infraestrutura e habitação, eles são mais limitados, que é essa ideia. Mas se a gente pegar todos os outros fundos que existem, né, de erradicação da pobreza, para combate à fome... Verdade, mas aí que eu acho que é interessante, que eu notei ali, quando vi na discussão dos senadores, principalmente os senadores do Mato Grosso, que estavam defendendo muito esse artigo 20? Era o artigo 20, mas virou 19 agora no novo texto. Então agora vamos para o 19. Que do artigo 19, que eu vi que eles ficaram discutindo muito. Na verdade, eles estavam defendendo esses fundos de transporte e tal, né? Que no caso do Mato Grosso... Habitação e infraestrutura, né? Infraestrutura, isso. Não esses outros fundos que tem, né? Então, mas no caso, como está colocado no texto lá, não ficou claro que fundo seria e ficou muito aberto, seria isso? Não só ficou muito aberto, como vai dar muita discussão jurídica ainda. A gente tem ali, vamos dizer, uma previsão de que essa contribuição ela valeria até 2043. O problema é que o ICMS na transição, ele se encerra em 2033. Ou seja, como é que a gente faria nesses 10 anos? A gente substituiria pelo IBS, que vai ser o novo tributo, que vai substituir o ICMS? Não está claro isso. A gente tem questões, como você mesmo colocou, se a gente partir do pressuposto que só 5 estados vão poder criar, e os outros 22 estados da federação? Como eles vão ficar nessa história toda? Eles vão ficar em defasagem com a possibilidade de não poder criar esse tributo novo? Então, porque pelo que eu entendi, assim, leigamente, né, vendo as conversas ali, eu entendi que, tipo assim, que era esses 5 fundos que estão criados e que não poderiam criar novos. Né? Então, só esses 5 estados, porque eu vi que os deputados e mesmo os senadores estavam muito irritados que eles não querem esses fundos. Não querem. Os que não têm fundo, ou seja lá, o que tem um fundo lá, fundo de não sei o que lá, fundo de pobreza, fundo sei lá o que, eles não querem esses fundos. Mas no caso do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Pará, esse aí, acho que é o Maranhão, esses querem muito, né? Exatamente por causa de estrada, que é o que a justificativa. Então, eu entendi muito que seria nesse sentido, né? Então, não teria porque, se esses caras querem, e se não pode criar novo, por que os caras estão brigando? Então, na verdade, o buraco é mais embaixo, né? Muito mais embaixo, Glauber. Até porque se a gente pega a justificativa para a criação desses fundos, ela parte de um pressuposto de que eu não estou cumprindo, faticamente, uma norma que é a imunidade na exportação. Vamos pegar um exemplo de um grande estado que produz soja, produz milho e exporta. O contribuinte, ali o produtor rural, ele teria o direito a não pagar o ICMS na exportação. Só que ele sempre manda via trading. Então ele faz uma remessa para trading, que é considerado uma venda. Quando eu faço essa venda, eu teria a tributação de ICMS. E aí eu teria que depois pedir ao Estado a restituição desse ICMS, que o Estado não devolve, a gente sabe disso, que a realidade é essa. O
que o Estado faz, então? Ele dá a possibilidade para esse contribuinte em criar um diferimento, ou seja, eu já mando para a trade sem o ICMS, desde que ele faça uma contribuição ao fundo. E aí esse fundo é utilizado. Então, na verdade, o contribuinte que não consegue ter o fato e aplicada a sua imunidade na exportação, ele acaba tendo que fazer uma contribuição para que o efeito econômico seja menor. Ou seja, é aquela discussão, já pedi para você como especialista, lembra que é aquela história, até foi uma ação lá de Campo de Julho do sindicato que ganhou, né, na questão da exportação indireta, né, exatamente, porque hoje eu mando para a trade não quer dizer se ela vai exportar ou não vai exportar, ela na verdade não quer dizer, né, então fica fácil. Doutora, eu vou pedir um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos, você não sai daí que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre reforma tributária. De volta direto ao ponto, falando com o doutor Eduardo Lourenço, que é, né, um especialista em reforma tributária, está ali à frente da frente parlamentar e também do IPA. Doutor, então essa questão ali vamos falar de reforma tributária, né? Então, o que o senhor vê que é importante para o agro e que a gente possa ter avanços agora no Senado? Glauber, o principal avanço que a gente teve foi o tratamento diferenciado, reconhecido para o agronegócio. E para o agronegócio de uma forma geral, né? A gente teve ali o reconhecimento de que os insumos agropecuários, os produtos agropecuários, as matérias-primas, elas vão ter uma redução em 60% da alíquota. Então a gente vai ter, na verdade, uma redução em 40%. A gente vai ter uma alíquota de 60% da de referência. O que isso quer dizer? Se nós tivermos uma alíquota do tributo de 30%, a alíquota do agro vai ser de 12%. Então, aí que eu queria, bem interessante, que eu lembro, eu estava numa reunião lá, que a senadora Tereza Cristina falou exatamente sobre isso, que o país que mais paga que o agro, no país do mundo, né, de todos os países, que mais paga tributo, paga 8,5%. Que mais paga tributo. Né? E aí, nesse caso, vamos supor que a alíquota seja 30%. Né? E eu acho que o povo... eu não sei que número que vem. Todo mundo fala 25, 30. Vamos fazer uma aposta aí, ó. Quem quiser, vamos começar a montar aqui no Canal Rural um negócio de aposta, quanto vai ser, né? Mas que seja 25, mesmo se for 25, que eu acho que seria o mínimo que esse povo ia colocar, já dá 10. Isso. E já, mesmo assim, o produtor brasileiro teria a mais alta alíquota do mundo. Isso. E aí, como é que fica? Não dá para aumentar, então isso é 80? Esse é o principal pleito que tem que ser feito ao Senado Federal e que a gente viu a Frente Parlamentar Agropecuária já fazendo ao Senado Federal, que é o primeiro item da pauta da Frente Parlamentar Agropecuária, todos podem ver isso nas próprias redes sociais da FPA, é que a alíquota seja de 80%, uma redução de 80%, eu vou ter 20% da alíquota. Então, se eu tiver uma alíquota geral de 30%, eu vou ter uma alíquota do agro de 6%, que eu vou ter 20% dessa alíquota. Esse é um pleito muito importante. E junto com esse pleito que a gente já avançou muito, conseguindo já esse desconto de 40%, desculpe, a gente tem a questão do seletivo, né? A não incidência do seletivo sobre todos esses produtos do agronegócio que vão ser tributados à alíquota diferenciada. Tá. E agora, qual que seria mais algum ponto que você acha que eu vi que também tem uma discussão muito grande sobre a questão do período de transição, né? A transição muito longa, né? Que para lá tantos anos para ter transição do que a gente tem hoje para o futuro. Nesse ponto, você acha que ele é importante reduzir esse período de transição mesmo? No início, a gente tinha uma transição de até 10 anos para o lado dos contribuintes. Agora, isso já foi reduzido. Os dois tributos começam a ter uma transição em 2026. São 2 anos para o IBS, para a CBS, que é a contribuição federal, substituir o PIS e a COFINS, e ali até 2033 o ICMS e o ISS deixariam de existir. Então, ela está sendo aperfeiçoada a cada momento que a gente vê, e ela foi diminuída. E já respondendo a sua outra pergunta, eu acho que um dos maiores avanços que nós tivemos também foi para os biocombustíveis, né? Nós tivemos ali a manutenção do regime diferenciado para o setor de biocombustível, a necessidade dele ter um diferencial tributário frente ao concorrente de combustível fóssil, e também ali o regime diferenciado que ele vai poder aproveitar crédito. Então, pro biocombustível também foi um grande avanço. Eu acho que isso foi bacana, porque não justifica, né? Um país que é o mais ambiental do mundo, né? Eu acho que não tem ninguém que é tão ambiental quanto a gente, né? Por mais que critiquem muito, mas você vê, tanto que até no Plano Safra, a gente está com um Plano Safra totalmente ambiental e não ter, por exemplo, uma reforma tributária ambiental, né? Voltada para essa questão. Outra questão, por exemplo, que eu vi que tem muita polêmica, queria que você explicasse para a gente,
essa questão de algum seletivo para algumas coisas, por exemplo, que nem eu falo, no caso de fumo, de bebidas e tal, essa coisa toda aí, isso é um tema muito polêmico, mas isso vai ser fácil de resolver? Não, é um tema acho que um dos mais polêmicos, né? Porque o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele previu um imposto seletivo para aquilo que fizer mal à saúde e ao meio ambiente. O problema é que a gente até costuma dizer, né, que tem alguns produtos que a cada 3 meses eles mudam de lado, principalmente na saúde, né? O ovo é um exemplo disso, né? A cada 3 meses ele muda de lado, mas a gente sabe que na verdade agora é o bacon que está na vez. Agora é o bacon. Você está comendo bacon? Sempre. Eu também. Então, eu, inclusive, que eu vi outro dia, numa rádio, né, muito ouvido, falando mal do bacon. E daí, aí eu cheguei, eu tava com meu filho chegou e falou, queria comer pipoca com bacon, né? Daí ele falou assim, daí eu falei, cara, filho, não sei, deixa o papai chegar em casa e estudar sobre o bacon. Aí fui estudar sobre o bacon. Cara, eu tenho que comer 200 gramas, 300 gramas de bacon por dia, mas todo dia, com certeza vai fazer mal, né? Comer demais, né? Porque qualquer coisa vai fazer mal. Muito, né? Então, ou seja, uns absurdos, né, doutor? Exatamente, Glauber. E aí o avanço que nós tivemos nessa parte do seletivo para o setor agropecuário foi uma previsão expressa de tudo aquilo que eu tiver a alíquota reduzida da contribuição de bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços, todos aqueles insumos agropecuários, aqueles produtos agropecuários que a gente falou agora há pouco, eles não vão poder ter o imposto seletivo, porque a gente está reconhecendo que esses itens são importantes para a economia brasileira, para o brasileiro e para o produtor rural. Se eles são tão importantes, como é que eu vou taxá-los com imposto seletivo? Então isso foi um avanço que a frente parlamentar, acho que foi um dos principais pontos que o deputado Pedro Lupion bateu bastante e que ele conseguiu ali na quinta-feira antes da aprovação incluir esse dispositivo para que a gente tenha esse avanço. Agora, aquela questão do caixa, né? No caso de quanto ganha, no caso, a produtora, que até no caso da Receita Federal, o produtor, a pessoa tem que declarar até tanto. No caso do produtor também vai ter que ter o caixa, né? Até tanto. Isso você acha que é possível melhorar? A gente conseguiu, e aí com a liderança da CNA nesse ponto, colocar que o produtor rural não será contribuinte aquele que fatura até 3,6 milhões por ano. Ele não vai ser contribuinte, assim como o produtor integrado... Bruto ou líquido? Bruto. Bruto. Assim como o produtor integrado também não vai ser contribuinte. Então, o produtor que recebe lá o pintinho de um dia, a ração, ele faz a criação e devolve para o frigorífico, ele não vai ser considerado contribuinte nessa operação. Este produtor rural que fatura até 3 milhões e 600 também não vai ser contribuinte. Se ele quiser ser, ele pode optar por ser, mas a gente vai deixar ele fora do sistema tributário. Isso foi um avanço. E a gente tem um pleito para que isso vá até 4.800, que é justamente o limite para livro caixa eletrônico exigido pela Receita. Uma pergunta ignorante, né? Mas isso vai ser corrigido todo ano? Por exemplo, vai ser uma forma de correção? Sim, isso já está previsto na lei, então ficou até melhor do que há no Simples hoje, né? A gente tem o Simples para os empresários de uma forma geral, onde não há uma correção anual. A gente vê direto a briga no Congresso Nacional para se aumentar o limite do Simples. No caso do produtor rural não contribuinte, já está expresso que vai ser anualmente revisto este teto, com uma base ali, acho que, salvo engano, foi o IPCA que ficou, que pelo menos corrige ali um pedaço da inflação. Isso é importante. Agora me diz então, Simples, né? Porque a gente tem o agronegócio, mas o agronegócio tem aqueles prestadores de serviço para o agronegócio. Você é um prestador de serviço para o agronegócio, tem o cara que tem uma pequena empresa, o cara que é do Simples, né? Então, enfim... Como é que fica esses outros aí? O profissional liberal nessa história toda, como é que ele fica? Ele vai ter o Simples ainda? Vai acabar o Simples? Tributa todo mundo? Como é que é a história? Não, Glauber. A gente não vai acabar com o Simples. O Simples vai continuar existindo e é mais do que isso. Aquele prestador de serviço que estiver no Simples e quiser fazer a apuração do CBS e do IBS apartado, dando crédito para o adquirente, para quem toma esse serviço, vai poder. Então, enquanto meu escritório de advocacia, se eu prestar serviço para uma empresa, hoje, eu não dava crédito de PIS/COFINS. Meu PIS/COFINS é cumulativo. A partir do novo momento, do novo sistema, tudo vai dar crédito, tudo vai gerar crédito e vai ser creditado por esse adquirente. Ou seja, então aquela taxa que você paga do Simples hoje, que na verdade não servia para ninguém, pode virar crédito. Pode virar crédito para quem tomou meu serviço. Exatamente. Então isso passa a ser uma coisa bem interessante que não era. Mas e agora? Como é que você está vendo? Assim, o que está vendo? Não. Eu queria que você falasse, tendo todas essas mudanças, tendo esses avanços ou não, né, no Senado, vamos ver que isso tem que trabalhar. Né? Você está trabalhando, a Frente Parlamentar está trabalhando, a senadora Tereza Cristina, o Zequinha estão trabalhando para isso, as entidades. Se houver esses avanços, volta para a Câmara?
Aí depende, né? Depende de como vai ser essa alteração desse texto. Se a gente lembrar o que nós tivemos com a reforma da Previdência há algum tempo, onde foi apartado, foi promulgado aquilo onde havia convergência e foi criada a PEC paralela da reforma da Previdência, onde não havia uma convergência tão grande nos textos para melhor debate e avanço na aprovação no segundo momento. Então, o que nós temos é a possibilidade de aprovar aquilo que a gente tem convergência. O texto básico? Exatamente. Desde que a gente não desfigure esse texto com algumas emendas. Então, assim, se a gente conseguir, de uma forma geral, o Congresso Nacional promulgar, por exemplo, se mudar de 60 para 80, teria que voltar. Acho que isso é importante voltar. Acho que para não ter nem discussões jurídicas depois, no segundo momento, sobre isso. Senão vai tudo para o Supremo. Né? Exatamente. Aí fica lá, a velha discussão. Ou seja, mas então, de uma certa forma, eu acredito que as coisas... Não é tanta coisa, pelo menos para o agro, são conquistas, mas também não é nada que não possa ser conquistado, né, doutor? Exatamente. As maiores batalhas já foram vencidas na Câmara dos Deputados, que é o reconhecimento do setor agropecuário como importante e ele ter esse tratamento adequado. Eu não gosto nem de falar de tratamento favorecido, porque não é isso que a gente se trata. É um tratamento adequado do setor agropecuário. E para a população brasileira, cesta básica, alíquota zero, não é um benefício para o produtor rural, é um benefício para a população brasileira. Perfeito. Então isso é um ponto importante que a Frente Parlamentar Agropecuária defendeu e conseguiu. Doutor, como sempre, o senhor é brilhante. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigado, Glauber. Estou sempre à disposição. Tá aí. Você com certeza aprendeu um pouquinho mais, porque eu também aprendi. Até o próximo programa. Direto ao Ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.